Olá, boa tarde. Você que nos acompanha também é o meu amigo Sidney Rezende. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à terceira edição do CNN Mercado. Esse é o boletim com 4 edições diárias com tudo que acontece no mercado financeiro e pode influenciar os seus investimentos e as suas decisões. A gente começa falando do climão no mercado. A semana vai terminando com uma onda de otimismo entre os investidores. O rumor e a esperança de que a China pode finalmente flexibilizar as rígidas regras de combate à Covid-19 renovam o apetite por risco nos negócios. A Bolsa de São Paulo tem altas próximas de 2% e o dólar no Brasil cai perto de 1,5% e se aproxima de R$ 5,00. Todo esse ânimo veio com a afirmação do ex-chefe do Departamento de Controles de Doenças da China, Zheng Guang, que disse numa conferência do Citi, o banco norte-americano, que Pequim pode relaxar as medidas e também reabrir totalmente a fronteira com Hong Kong no começo de 2023. O governo chinês tem sido muito criticado por adotar medidas muito duras, como lockdowns em cidades inteiras ou até o fechamento de shoppings e parques temáticos com os clientes dentro deles, até que todo mundo, pelo menos, seja testado. Se a China flexibiliza essas regras, a economia chinesa deve crescer mais, aí aumenta o consumo de várias coisas, por exemplo, aço. Hoje, o minério de ferro subiu quase 5% no mercado de Dalian, que é referência para a Brasileira Vale, para as exportações da Brasileira Vale lá para a China, que assim como a CSN Mineração, está tudo verdinho aí, tudo apontando para cima, Vale subindo mais de 8%. Mas não é só para o exterior que a gente olha, porque aqui no Brasil os investidores seguem atentos à negociação para a PEC da transição, que vai abrir espaço para gastos extraordinários do novo governo Lula. Lá em Brasília circulam rumores e contas de que vão desde 100 bilhões de reais até 200 bilhões de reais a serem cobertos por essa PEC. Sobre a PEC e a necessidade de uma contrapartida fiscal, a gente ouviu o economista-chefe da XP, Caio Megali. Vamos ouvir. Temos que ter um limite de gastos para o ano que vem, ainda que seja maior. Eu acho que o principal objetivo dessa PEC, ao meu juízo, deveria ser alargar um pouco o limite de gastos para o ano que vem, né? Mas sem tirar esse limite, para que a gente possa olhar para os próximos anos e poder fazer conta para saber, olha, o Brasil vai gastar até um limite de tanto, com uma perspectiva de arrecadação de tanto, a dívida pode ser estável. Essa previsibilidade que é muito importante, que o arcabouço fiscal que nós temos até agora, de certa forma, dá, e é importante que ele continue dando, ainda que com alguns ajustes. Continuando aqui no Brasil, a Petrobras detalhou hoje os resultados do terceiro trimestre, que foram divulgados ontem à noite. E agora há pouco, o diretor executivo de relacionamento com investidores da estatal, Rodrigo Araújo, disse que não há previsão de alteração da política de dividendos da estatal. Numa teleconferência com analistas, ele lembrou, porém, que isso é uma competência do Conselho de Administração, abre aspas. Então, o Conselho, na prática, pode alterar a qualquer momento essa política, fecha aspas. Ontem, a estatal aprovou a distribuição de 43 bilhões e 700 milhões de reais em dividendos. Horas antes, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou a medida e disse que a decisão reduz a capacidade da estatal de investir e só enriquece os acionistas. Vale lembrar que, como acionista, como principal deles, o governo federal recebe mais ou menos 36% de todos os dividendos que são pagos pela empresa. E aí, olha na tela que interessante, Petrobras está caindo neste momento mais de 3%, enquanto uma petroleira privada, a 3R Petróleo, está em alta de mais de 5%. Agora vamos falar do exterior. Nos Estados Unidos foram criadas 261 mil vagas de trabalho em outubro, acima das projeções do mercado, que esperava 200 mil vagas. Vieram 261 mil vagas. O número de vagas cresceu, mas o desemprego também aumentou 0,2 ponto e passou para 3,7%. Porque tem mais gente procurando trabalho lá nos Estados Unidos. E é interessante porque esse número sinaliza algum alívio no mercado de trabalho
E no mercado financeiro, crescem as apostas de que o Banco Central americano deve desacelerar o ritmo da alta do juro em dezembro. O resultado está na tela com os mercados. Agora a gente vê o desemprego, é a taxa de 3,7% e as bolsas operaram boa parte da manhã em alta, mas perderam a força agora no comecinho da tarde. O CNN Mercado vai ficando por aqui, mas eu volto no finzinho da tarde com as últimas novidades e o fechamento do dia. É 10 para 6, coladinho no 360. Até lá!